4. Olá, graça e paz. Que bom que estamos juntos louvando ao Senhor através dessas músicas que falam das grandezas, do amor, da misericórdia e da graça e da pessoa de Jesus Cristo e do amor do nosso Deus e Pai. Vamos ler os salmos que estudaremos hoje. Hoje será o Salmo 16. Vamos fazer essa leitura juntos. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições do que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de se admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Que salmo bonito! É um dos salmos mais bonitos que se encontra na Bíblia. Nós vamos estudar ele hoje, vamos descobrir quais as razões que levaram Davi a escrever esse salmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos fazendo esse culto com essa liberdade através da internet e eu peço para que o meu coração seja tomado pelo Senhor, que a minha mente possa levar a tua palavra de uma forma fácil e prática, que todos nós que estamos participando desse culto possamos adorar ao Senhor ao ouvir a tua palavra. Trabalhe no nosso coração, encorajando, exortando e nos ensinando aquilo que é verdadeiro. Nós te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos estudando há algum tempo o livro de Salmos e hoje chegamos aos Salmos 16. Nós já estudamos os últimos salmos que estudamos foi o Salmo número 14, que começa ali a dizer a descrição daquele homem que tem todas as evidências a respeito da existência de Deus, mas no seu coração fala que não Deus. Muitas versões traduzem que o tolo diz no seu coração não há Deus. Mas o verbo ar, de existir, ele não existe no hebraico. Então é como se o homem, apesar da criação demonstrar quem é Deus, ele diz para Deus, não Deus, eu quero seguir o meu caminho. Então Deus está em busca para verificar se existe algum justo e ele não encontra ninguém. Porque em Adão o homem ficou desligado de Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. A não ser que Jesus Cristo venha e busque e o Espírito Santo convença do pecado e do juízo, ninguém poderá se salvar. Então, a pessoa que se salva, a pessoa que é salva por Jesus Cristo, ela é eleita, ela é justificada. Então, Deus a chama de justo porque ela está em Jesus Cristo, ela recebeu a justiça de Jesus Cristo. Então, no Salmo 15 vai mostrar a descrição e o anseio do justo. Quando Davi fala, Senhor, quem poderá acessar o teu santo monte? Quem poderá permanecer no seu santo monte? Então aí Davi mostra o anseio. Não que nós tenhamos que fazer todas aquelas coisas que Davi ensina no Salmo 15 para acessar e permanecer na presença de Deus. Mas aquele que está na presença de Deus demonstra aquelas descrições que Davi fala no Salmo 15. Chegamos no Salmo 16, um dos salmos mais bonitos. E vou só dizer aqui uma descrição pequena do Salmo, da forma que eu entendi, que o Salmo de Davi que ele escreveu demonstra para nós como que é uma vida dirigida pelo epitáfio. Que palavra, né? Algumas vezes brincam comigo que eu uso palavras difíceis. Eu tento não usar, mas algumas vezes é bom usar uma palavra difícil, uma palavra nova, uma palavra diferente,
para aí a gente lembrar, a gente entender, chocar um pouquinho a nossa mente, bagunçar um pouco a nossa mente, para isso chamar a atenção para realmente o que o texto está querendo dizer. Eu usei o versículo 1 como o versículo chave para essa ideia. Quando Davi fala, guarda-me, ó Deus, salva-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Esse salmo é chamado de, ele tem no seu início, antes dos versos, ele tem a descrição do que é o salmo. E esse salmo fala que é um salmo que é uma mequitã de Davi. É uma palavra meio rara. Uma palavra que não é usada, somente do capítulo 56 e 60 também é usada essa palavra como sendo um salmo mequitã de Davi. O que é mequitã? É uma palavra hebraica que ela pode ser traduzida em alguns tradutores, algumas versões bíblicas, ela usa a expressão que é um hino de Davi. É um cântico de Davi, é um poema de Davi. Alguns chegam então a dizer que é um salmo de ouro. Parece que são as palavras preciosas, palavras escritas a ouro. Uma outra ideia seria como se Davi tivesse escrito um poema para ser escrito na sua lápide, no seu túmulo, com ouro. E tão precioso que era a descrição então da sua vida. Então Davi está naquele momento já escrevendo um poema para que quando ele morresse lá no futuro, esse poema fosse escrito com ouro, para permanecer ali, para causar impactos de geração em geração. Então essa inscrição deveria ser de ouro. É interessante que os judeus eles chegam a essa ideia, né? Muitos judeus eles chegam a essa ideia que Davi está escrevendo o seu epitáfio. O que ele gostaria que fosse escrito na sua lápide com letras de ouro, para que influenciasse todas as gerações posteriores. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se Davi está querendo hoje deixar escrito esse poema para que seja escrito na lápide enquanto ele morrer, então, no caso aqui nós estamos trabalhando com as escrituras, nós então pensamos que Davi colocou isso como seu propósito de vida. Ele quer agora caminhar rumo a um alvo para que quando ele morra, quando ele venha se encontrar com Deus, ele vá para o túmulo, essa inscrição, esses detalhes desses salmos possam refletir corretamente e coerentemente aquilo que Davi viveu. Nós sabemos que Davi era um homem semelhante às mesmas paixões que nós temos. E é uma pessoa que, conforme o Salmo 15, tinha um anseio muito grande por Deus. Então é muito interessante o que Davi faz aqui. E isso nos dá uma direção, nos dá um encorajamento para nós pensarmos nesses salmos e talvez escrevermos o nosso próprio salmo. O que nós gostaríamos de quando viéssemos a encontrar com Deus através da morte, fosse escrito, fosse lido, fosse falado a nosso respeito. Nessa semana minha cunhada faleceu. Muitas pessoas, eu não participei do culto, mas o meu irmão falou que foi um culto muito bonito, vários testemunhos, uma música pelo menos eu consegui assistir, meu irmão mandou o vídeo, e muitas pessoas falaram a respeito da fé que ela tinha. No nosso meio nós temos a Edneia, que ficou alguns dias na casa deles, e a Edneia pôde presenciar o comportamento, a vida dela, as falhas dela, a forma com que ela enfrentava as lutas dela, e a Edneia veio testemunhando como que é a minha cunhada, como que era a minha cunhada, o nome dela era Valni. Então não sei se vão escrever algum epitáfio para ela, mas as pessoas chegaram no final, ali no seu funeral, e então disseram que achavam, como foi o impacto da vida da minha cunhada na vida deles, na igreja. É o que Davi está fazendo aqui. Ele está colocando lá no futuro como que ele quer caminhar visando aquilo. É o alvo da sua vida. Semana que vem nós começamos um novo ano, o ano 2021.
pelo que estamos percebendo, muitas poucas coisas vão mudar. Nós entraremos, todo mundo está esperando essa passagem de ano como se fosse algo miraculoso, milagroso, que começou 2021, tudo vai mudar. Mas as últimas percepções que nós temos é que vai continuar e talvez ainda vamos entrar em 2021 com uma fase mais rigorosa ainda, mais difícil. Muitos países sofrendo muito. E toda vez que nós mudamos de ano, celebrando o ano novo, nós compartilhamos alvos que nós queremos, como que nós gostaríamos de chegar no final do ano. Em alguns países, tipo Japão, na época de setembro, outubro, acontece um aumento no nível de suicídios. Por quê? Pessoas no início do ano projetaram alvos para suas vidas e agora em setembro, outubro, quando começam a chegar o final do ano, percebem que as suas vidas não melhorou nada, não conseguiram os seus projetos e em alguns casos até ficou mais difícil, então eles chegam à conclusão de que não vale mais a pena continuar vivendo aqui. A Bíblia sempre nos incentiva a prosseguirmos para o alvo, olhando firmemente para Cristo. A Bíblia ela sempre nos ensina a nós planejarmos, a nós calcularmos corretamente a vida, vermos o preço e para onde vamos. Um versículo de Provérbios fala que o nécio, o tolo, ele olha para o horizonte, isto é, ele não tem olhar fixo, ele está vagando o seu olhar, não tem direção, o que mais atrai, ele não calcula preço, o que mais é atraente, o que é mais incentivado pela sua cobiça, ele vai atrás. Mas a Bíblia nos ensina a nós focarmos o nosso olhar, seguirmos, caminharmos, não olhando nem para a esquerda nem para a direita. Então há uma necessidade para nós vivermos uma vida que o cálculo dela seja satisfatório tanto para nós como para Deus, que não haja necessidade de arrependimento, há necessidade da gente calcular, da gente escrever o nosso epitáfio. Como que eu gostaria de chegar lá? Como que eu gostaria de chegar nesse final de ano? Como que eu gostaria de chegar daqui 10 anos? E como eu gostaria de chegar quando Jesus Cristo voltar ou quando o meu encontro com Ele através da morte? Como que eu gostaria de chegar lá? E Davi, ele escreve o seu epitáfio. Ele antecipa isso. E nós vamos estudar hoje o Salmo 16 com essa ideia. O justo dirige sua vida pelo seu epitáfio. Pelo que ele quer ser lá, o que ele deveria ser lá. É interessante que quando nós estudamos a Bíblia, nós nos submetemos à palavra de Deus. Então esse epitáfio não vem somente do nosso coração. Ele vem orientado pelo Espírito Santo. Quando nós nos submetemos a Deus, então descobrimos a sua vontade para conosco. E então, quando estamos na presença de Deus, quando acessamos a presença de Deus, quando permanecemos na presença de Deus, quem vai nos ajudar a escrever o nosso epitáfio é o próprio Espírito Santo. É Ele que começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia final. É isso que o Espírito Santo fez com Davi aqui. E vamos descobrir então, através das palavras de Davi, qual que seria o nosso epitáfio, como que pode ser o nosso epitáfio, tanto para esse ano, como para daqui 10 anos, 20 anos ou no início da nossa eternidade. Vamos juntos fazer esse estudo? No versículo 1 até o versículo 3 e até mais alguns versículos, Davi fala que o seu desejo, quando ele chegasse naquele momento, é que Deus foi suficiente para ele. Em todo momento, Deus foi suficiente para ele como justo. Então Davi, ele visando aquilo lá no futuro, ele ora a Deus. E ele já pede agora. Ele diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. É interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, 61 milhões de pessoas pediram refúgio em outros países. Várias pessoas são deslocadas muitas vezes para se salvarem dentro dos próprios países. Há 3 países, Paquistão, Somália
E deixa eu ver aqui qual que é outro país. Síria, Somália e Afeganistão são os países que quase a metade desses 61 milhões pertence a esses países que foram, então, saíram desses três países e se tornaram refugiados. É uma tristeza esse tipo de situação, onde pessoas são perseguidas politicamente, perseguidas religiosamente, por causa da sua religião ou por causa do poder político, de alguma situação de um partido político, um ditador que assume o poder desse país. Então, outros países, de forma bondosa, tentam socorrer essas populações. E é muito difícil, as pessoas vão para outros países, têm que se adaptar à cultura, aos costumes, antes de chegar, então, a serem considerados refugiados, entrar nesse país, eles ficam num tempo, e muitas vezes grande, como se fossem campos de concentração, passando fome, frio, e situações muito difíceis. Então, refugiado é alguém que está num momento difícil, ou de perseguição, correndo risco de vida. Muitas vezes, famílias mandam os seus filhos e crianças e adolescentes são enviados sozinhos porque os pais querem pelo menos salvar os filhos. E essas crianças acabam, então, ficando órfãos, não tendo com quem mais conviver com suas famílias. Refugiado é um momento difícil, traumático na vida de pessoas. E Davi está pedindo nesse salmo: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Mas que situação Davi estava enfrentando para pedir que Deus o salvasse e o tornasse e fosse o refúgio dele? Provavelmente Davi estava vivendo uma situação em que Deus tinha feito uma aliança com ele, que dele teria um descendente que nunca seria rejeitado por Deus. E Davi, em Samuel, expressa toda a sua admiração sobre a bondade. Ele falou: nenhum Deus faz uma coisa dessa. Em Samuel também Davi fala que os inimigos deixaram de ser inimigos porque Deus os venceu através da liderança de Davi. Davi tinha acabado de construir um palácio e não foi pequeno, foi muito bonito. Davi tinha trazido a arca para Jerusalém e agora a nação de Israel podia adorar a Deus ali em Jerusalém. Isso é uma situação que não exige refúgio. Mas por que será que Davi pede para que Deus fosse o refúgio dele? Davi sabia que todo o sucesso que ele poderia ter como rei, todas aquelas bênçãos, são passageiras, são coisas materiais. E que Deus precisa ser suficiente, ser o tudo de Davi. As nossas vitórias, as nossas conquistas, a nossa situação confortável pode nos levar a se afastar de Deus e podemos até adorar essas bênçãos em lugar do abençoador. Então Davi pede para que Deus venha cuidar do seu coração e que Deus seja o seu refúgio e que Deus seja suficiente em tudo para Davi. Davi falou no versículo 2: eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Davi está falando aqui que ele recebeu muitas coisas boas e ele vai relatar isso. E ele fala: tudo que tenho de bom vem de ti. Davi sabia o perigo que o coração dele corria de olhar para aquelas coisas e se engrandecer, achar que tudo aquilo lá foi obra das suas mãos. E aí ele também, no começo ele ser senhor dessas coisas, mas depois de um tempo essas coisas serem ídolos do seu coração e acabarem dominando Davi. Então Davi mostra um compromisso aqui que ele tinha com Deus, de que ele era o seu Senhor. Então Deus deu agora e Deus pode tirar. Jó foi testado nisso. Quando ele sofre tantas perdas, ele perdeu as posses, ele perdeu a sua fama,
ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé, porque quando ele foi confrontado, ele falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Então Davi está se controlando aqui, ele quer chegar lá como uma pessoa que no sucesso, na bonança, na fartura, conseguiu manter a sua confiança, a sua fidelidade em Deus. Algumas vezes pedimos tantas coisas para Deus, agradecemos a Deus e quando recebemos, essas coisas acabam dominando, ocupando o tempo que muitas vezes nós temos que dar para Deus. E temos que administrar, temos que curtir, não temos tempo, porque gastamos dinheiro e precisamos aproveitar da vida. E aí Deus vai ficando em segundo lugar. Davi pediu, eu disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de Ti. Então essa gratidão de Davi e reconhecer que, apesar das pessoas muitas vezes elogiarem ele, ele sabia que ele era simplesmente instrumento nas mãos de Deus. Davi fala no versículo 3, os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis, os notáveis, tenho prazer na companhia deles. O que Davi está falando aqui? É que ele queria se agregar sempre ao povo de Deus e se alegrar na presença, na comunhão de estar com o povo de Deus. Muitas vezes no momento de sucesso, nós queremos outros tipos de companhia. Queremos curtir a vida de uma outra forma. Mas Davi fala que estar com aquelas pessoas que são orientadas pela palavra de Deus deveria ser sempre o seu prazer. Servir a Deus, trabalhar para Deus, louvar a Deus conjuntamente e sempre. Se Deus é o meu Senhor e essas pessoas têm o mesmo propósito que eu, é com elas que eu vou ter o prazer. Ao mesmo tempo que Davi fala isso, continuando na ideia de que Deus é suficiente para o justo, Davi ele vai falar que ele quer ficar com o povo de Deus, servir a Deus com o povo de Deus, que aqueles são os heróis verdadeiros, notáveis, mas ele também quer rejeitar a idolatria. Ele fala no versículo 4, muitos são as aflições do que corre atrás de outros deuses. Não participarei de seu sacrifício de sangue, nem invocarei o nome deles. O que Davi está falando aqui? Eu não quero, eu posso até trabalhar junto, eu posso até ter uma certa amizade, ter trabalho, relacionamento, mas eu não quero ter comunhão, eu não quero me assentar à roda dos escarnecedores, aqueles que o coração deles, o trono do coração deles não é Deus, aquelas pessoas que não são orientadas pela palavra de Deus, aquelas pessoas que não dirigem a sua vida por um epitáfio que no final é a glória de Deus. Davi fala, eu não quero saber, eu não quero me agregar, eu não quero servir, eu não quero colaborar com esse tipo de projeto que influencia outras pessoas para longe de Deus. É impossível nós não termos relacionamento com vizinhos, com colegas de trabalho, com colegas de escola, mas aquela comunhão que orienta a vida, que orienta o esforço conjunto, eu não quero isso. Se estar com uma pessoa e essa pessoa me levar para longe de Deus, eu não quero participar, eu não quero ter comunhão, eu não quero me assentar nessa roda e bater um papo e trocar ideias. Então, Davi tem esses compromissos com Deus, porque Deus para Davi, ele é suficiente. Então, ele está falando desde já, para que lá no futuro ele chegue e seja reconhecido como uma pessoa que agiu em toda a sua vida dessa forma. A partir do versículo 5, Davi vai mostrar para nós que além de Deus ser suficiente para ele, Deus é a satisfação do justo. Veja o que ele fala no versículo 5. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. 3 coisas nesse só versículo. Isto é aquilo que nós esperamos, né? Antigamente as famílias eram patriarcais, então os pais trabalhavam, os filhos trabalhavam junto com os pais, e quando o patriarca morria, 50% da propriedade dos negócios da família ficava com o filho mais velho. O restante era distribuído entre os filhos mais novos. Então, a família era uma economia conjunta, patriarcal. Então, era distribuído. Então,
a morte do patriarca era algo não esperado, mas quando acontecia, então se passava a ser, os filhos passavam a ser donos disso, herdavam isso. E Davi fala, olha, mesmo que eu herde alguma coisa do meu pai, mas o Senhor é minha herança. O Senhor é o bem mais precioso que eu tenho. E ele fala, é o meu cálice de bênção. A ideia aqui, o cálice é que tem o vinho. Então, a ideia aqui, o Senhor é minha alegria. Não busco satisfazer, ter momentos de alegria em coisas que não sejam o Senhor. Tu guardas o que possuo. Isto é, em Deus eu tenho segurança e segurança eterna. Deus é protetor. Por isso que Davi encontra satisfação em Deus. A terra que me deste é agradável, isto é, as fronteiras da minha herança, é como se Davi fosse o filho mais velho e fosse reservada a melhor propriedade para ele. Ele olha para isso e está com o coração cheio de alegria, de satisfação, de contentamento. Ele revela para Deus que a sua vida é cheia de contentamento. E ele fala, que herança maravilhosa. Sim, Davi está vivendo momentos prósperos. Mas esses momentos próximos podia desviar o seu olhar da pessoa de Deus. E ele mantém o seu olhar, que Deus é o seu contentamento, Deus é a sua satisfação. É interessante que algumas vezes a gente fala assim, o melhor de Deus está por vir. Ah, é bonita essa frase. Muitos têm problemas com essa frase. Mas é muito perigoso a gente ficar esperando, orando por algumas coisas. E quase que demonstramos, Deus, a situação em que eu estou vivendo, eu não suporto. O Senhor não sabe gerenciar minha vida. Por isso, Deus, muda. Me abençoa. Eu reivindico. Eu declaro. É quase como uma demonstração. Deus, tudo que eu tenho não presta. O Senhor não soube me cuidar da minha vida até agora. Davi está mostrando o contrário. Ele fala que Deus é o seu contentamento. Tudo aquilo que ele tem é bom, é útil, mas passa, é frágil, é mutável. Pode ser corrompido pela traça e a ferrugem. Mas Deus é a sua satisfação. Então ele podia se gloriar, ele podia se alegrar, ele podia viver momentos de alegria para sempre em sua vida, até o epitáfio. Então são coisas que Davi quer que sejam escritas lá no epitáfio, para quando ele chegar lá e as pessoas, ele viveu a sua vida assim, nos momentos bons e ruins. Deus a satisfação ainda para Davi no versículo 7. Ele fala, louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Davi aponta a Deus aqui como seu tutor, aquela pessoa que toda a orientação, por causa das suas grandes responsabilidades, as suas decisões, seria bênção de Deus. Davi tinha muitos conselheiros. Como rei e a nação de Israel, ele tinha os anciãos que estudavam a palavra de Deus, que refletiam na palavra de Deus, entendiam a vida segundo o prisma da palavra de Deus e eram homens extremamente sábios. Uma coisa interessante aqui é que a tribo de Issacar, uma das 12 tribos da nação de Israel, a tribo de Issacar, era uma tribo que era paga para serem conselheiros de Davi. Eles não iam para a guerra lutar com espadas, eles estavam ao lado de Davi, estudando todo, conhecendo a época, conhecendo todos os momentos, as estratégias, como que estavam os povos, para suprir Davi de todas as informações e as opções e decisões. Davi estava muito bem suprido, com assessores, com coach. Mas ele fala aqui que ele louvará o Senhor que me guia, que me dá orientação, que me adverte, que me corrige, que me aconselha, que me ajuda, que me encoraja. E ele fala que mesmo à noite meu coração me ensina. Davi está expressando o que o Salmo 1 fala. Bem-aventurado o varão que medita na sua lei, dia e noite. Então Deus usava a tribo de Issacar, usava os anciãos, até o profeta Natã, para suprir Davi dos conselhos da palavra de Deus. Davi, então, mostra aqui que ele orientava a sua vida
pela palavra de Deus. E ele quer chegar lá no final da sua vida. Ele quer que escreva isso. Eu fui orientado pela palavra de Deus. Por isso que agora, quando ele escreve, eu louvarei o Senhor. Era uma pessoa que vai estar contente com os ensinos da palavra de Deus. Algumas vezes nós ficamos meio tristes com a palavra de Deus. Porque achamos que é meio difícil, parece que Deus é um Deus de estraga prazeres, não quer o nosso bem. E Davi demonstra aqui que o coração dele tem que ser suprido, tem que ser ensinado, tem que ser guiado pela palavra de Deus dia e noite. Deus é suficiente para Davi, Deus é a sua principal satisfação, é a única satisfação, e Deus é a salvação do justo também. Versículo 8, esse último bloco do Salmo 16, Davi escreve: sei que o Senhor está sempre comigo. Davi tinha os seus generais, os seus amigos, os seus conselheiros, tinha o seu exército, mas ele fala que o que era importante era que Deus estava sempre com ele. Deus não é um Deus que colocou Davi sob uma responsabilidade e foi embora. Deus não é um Deus ausente ou distante. Deus está sempre com ele. E ele fala, por causa disso eu não serei abalado, eu não me envergonharei, eu não fugirei. Pois ele está à minha direita, ele é o filéu, ele é o conselheiro, ele é o braço forte de Davi, salvando ele de si mesmo. É interessante que Davi começa esse salmo pedindo que Deus o guardasse, que fosse o seu abrigo, mas muitos desses problemas que Davi pode ter se refere ao problema do seu próprio coração. Versículo 9. Não é de se admirar, então, que por causa que Deus está sempre comigo, está à minha direita, não é de se admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Se Deus está comigo e eu posso ter uma comunhão com Ele através da oração, normalmente o meu coração vai deixar o medo, vai deixar a tristeza e vai se alegrar e vai exultar, vai culminar com louvor. Então, quando eu passo por esse processo e vou junto com o povo de Deus, o povo que é orientado pela palavra de Deus, e vamos juntos nos reunir para louvar ao Senhor, eu não vou louvar simplesmente de uma forma mecânica. O meu coração vai estar alegre, exultante, jubilando. Então tudo fica muito fácil, não será um peso, o cumprimento de um compromisso simplesmente. E ele fala assim, não é de se admirar que meu coração esteja alegre e exulte. Meu corpo repousa em segurança. Mesmo que as pessoas possam fazer violências com o nosso corpo, possam nos matar, mas o meu corpo vai repousar em segurança, porque Deus ninguém pode fazer nada mais do que Deus permitir. É interessante que esse texto, a partir do versículo 9, é um texto que é uma mensagem profética a respeito do Messias. Paulo e Pedro vão usar muito esse texto para falar da ressurreição de Jesus. Jesus foi preso, foi açoitado, foi julgado, açoitado, crucificado e ressuscitou. Mas a partir da crucificação, para o sepultamento, Deus não deixou que o corpo dele fosse prejudicado, fosse abusado. O corpo de Jesus repousou em segurança. E aqueles dois homens sepultaram Jesus com honras de rei. Versículo 10. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Mesmo que Davi venha morrer, Davi está escrevendo esse epitáfio aqui a respeito da sua vida. Mas aqui esse texto já está falando, as pessoas que vão estar lendo essa lápide vão estar vendo um Davi morto. E Davi está falando, Deus não deixará a minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Nós vamos ressuscitar. No caso aqui da profecia a respeito de Jesus, o corpo de Jesus não apodreceu no túmulo. Aquele poder da ressurreição de Jesus trouxe ele para fora,
Maria Madalena viu em primeiro, depois João, depois Pedro, depois os discípulos, depois Tomé, depois mais de 500 pessoas que estavam na época de Paulo, ainda vivas, viram o Jesus ressuscitado. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que nos levou à salvação, que nos deu uma nova vida, gerou em nós um novo homem e nos colocou na família de Deus, no corpo de Cristo. É esse mesmo poder. Por isso que Davi fala, Deus é a salvação, Deus é a minha salvação. Por isso estou alegre e eu exulto, porque eu sei, eu confio, mesmo que eu vá para o túmulo, mas eu não viverei, ou não estarei morto para sempre, eu serei ressuscitado. Deus não vai permitir que eu fique apodrecendo para sempre, eternamente. Ele vai me ressuscitar, Ele vai me trazer a vida de uma forma melhor, é o que ele fala no versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Davi fala então de algo que aconteceu antes, em que Deus mostrou o caminho da vida. O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus mostrou para toda a humanidade o caminho da vida. E para aqueles que creem e aceitam Jesus como Deus, e aceitam o seu ministério, a sua paixão, a sua crucificação e a sua ressurreição, são eleitas, são justificadas por Deus, se tornam justas e desfrutam de toda a alegria da presença de Deus, que Davi nem tinha ideia disso, mas agora nós entendemos, a presença de Deus se tornou real em nossas vidas, entrou em nossas vidas através do Espírito Santo que nos selou para a vida eterna. E aí, Davi fala, e o prazer eu desfrutarei, o prazer de viver contigo para sempre. Olha os verbos aqui. Versículo 11. Tu me mostrarás e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo. Nesses verbos nós percebemos que não será conquistas de Davi, o seu esforço para ter isso, mas será a graça e a misericórdia, a bondade e o amor de Deus que entregarão para Davi o caminho da vida e vai dar para Davi a alegria da presença de Deus e o prazer de viver com Deus para sempre. Para sempre é eternamente. Então Davi, essas últimas palavras aqui, os últimos 3 versos, estão se referindo a como se Davi estivesse escrito depois de ter morrido. Ou para ser escrito, é como se Davi já tivesse morto. Isso é, eu estou morto, mas eu vou voltar à vida. Então é o epitáfio de Davi. Ele queria que esses 11 versos, fossem escritos na sua lápide, e toda pessoa que fosse visitar o seu túmulo, lesse ali e percebesse, lá atrás ele quis viver desse jeito, e ele chegou até aqui. Hoje, então, nesse salmo, a gente percebeu que o justo dirige sua vida pelo seu epitáfio. É o alvo. Eu quero, no momento do meu funeral, do meu sepultamento, eu quero que essas palavras sejam escritas aí. Então, se eu sei o que vai ser escrito lá, eu vou caminhar nessa direção. Então, a frase, o tema desse estudo que nós tivemos hoje é: o justo dirige sua vida pelo seu epitáfio. Deus é suficiente para mim, não preciso de mais nada e vou rejeitar aquilo que não é de Deus. Ele é a minha satisfação. As coisas são boas, são dadas por Deus, mas não vou deixar com que elas se tornem a minha satisfação. Deus é sempre a minha satisfação. Paulo deixou muitos ensinos a respeito disso. Ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. É um aprendizado. Nós precisamos começar dia a dia a aprender a viver contente, a base do contentamento em Cristo Jesus. E Deus é a minha salvação, é Ele que me ensina o meu coração, é Ele que me ensina o caminho da vida, é Ele que me dá a alegria da sua presença e eu vou viver eternamente junto com Deus. Que salmo bonito! Que epitáfio que Davi escreveu para si. Alguns pensamentos, então, para orientar nós
a escrevermos nosso epitáfio, a vivermos aqui. Talvez valha a pena você escrever como que você gostaria de chegar no final do ano. Que mudanças, ou que crescimento você gostaria de ter, que atitudes você gostaria de deixar, esses PHs, né, esses pequenos hábitos das nossas vidas que dominam, nos escravizam, que coisa que a gente poderia deixar, jogar fora. Então, algumas orientações para nós, em direção ao nosso epitáfio. Não tenha outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quem está te dominando? Você é escravo de quem? De si mesmo, do seu coração, do seu trabalho, do dinheiro, dos bens, até da própria família? Quem evita de que Deus seja, Jesus Cristo seja completamente seu Senhor? O que impede isso? Verifique. Não busque nas coisas criadas a satisfação que somente Deus pode dar. Talvez você está buscando a fama, o prestígio, namorado, namorada, o prazer de estar cuidando de um filho que percebe que são coisas boas, ou talvez até coisas erradas. Coisas que você depende disso para se sentir amado, sentir aceito. Não busque nas coisas criadas a satisfação que somente Deus pode dar. Agregue-se e sirva a Deus com o povo que é orientado pela palavra de Deus. Venha, eu sei que esse período que nós estamos passando é um período muito difícil, muito desafiador. Está nos entristecendo muito. Muitas pessoas já estão assim num ponto perigoso. Mas de alguma forma nós podemos nos agregar, manter contato, manter a mesma ideia, termos o mesmo pensamento. Então agregue-se e sirva a Deus com o povo que é orientado pela palavra de Deus. Em oposição, desapegue de quem não é orientado pela palavra de Deus. Se alguém não reconhece a Deus como Senhor, que Deus não é suficiente para ele, não é a satisfação dela e não é a salvação dessa pessoa, essa pessoa não serve para te ajudar a viver, para te aconselhar, para te apoiar. Ela não tem os mesmos princípios que você encontra na palavra de Deus, que encontra no povo de Deus. Então, se existe uma comunhão de você satisfazer a orientação, a amizade, o estilo de vida e os momentos de diversão com esse tipo de pessoa, cuidado, desapegue. Renove diariamente sua confiança em Deus através da oração, leitura da palavra e evangelismo. Então, todo dia, chegue para Deus, lembre do que você quer chegar a ser no final do ano e quando terminar a sua vida. Lembre-se disso, o que eu quero, quais os seus alvos, o que você está perseguindo. E renove a sua confiança no seu contentamento, no seu compromisso com Deus. Através do quê? Da oração, da leitura da palavra e evangelismo. O evangelismo é a melhor coisa para nos ajudar no processo de santificação, porque quando falamos com Deus, o Espírito Santo nos ajuda e ele fortalece, ele nos encoraja, ele nos desafia. E aí buscamos mais a santificação. Mantenha a sua esperança viva na volta de Jesus Cristo. Não fique de uma forma alarmista. Jesus Cristo vai voltar, ou eu quero saber os detalhes. Não. Saiba que Jesus Cristo vai voltar. E será em breve. Cada dia que passa, estamos mais perto. E será a bendita esperança da igreja. Porque estaremos para sempre com Ele. E aí o nosso epitáfio será lembrado do que nós queremos e como nós chegamos lá. Como é bom estudar o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos trata da experiência do justo para com Deus. E ao mesmo tempo essa experiência nos adverte do que quando uma pessoa escolheu não ser orientado pela palavra de Deus. Medite na sua palavra, dia e noite. Faça esse exercício, talvez em família ou talvez individualmente. Como você gostaria de chegar no final de 2021 ou no final da sua vida? Como você gostaria de ser conhecido? Como que Deus foi para você em toda a sua vida? Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais algumas músicas
E esteja em oração esses dias que restam ainda desse ano, orando pelos países, pelas tragédias que famílias estão passando. E para que aqui no nosso país Deus esteja abençoando tanto as igrejas, como também as famílias e o povo aqui do Japão, para que entenda a mensagem da salvação que temos somente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra que Davi deixou registrada. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo a mesma natureza que nós, mas é uma pessoa que buscou ser orientada pela presença de Deus e pelo arrependimento, pela confissão de pecado e por manter um coração sempre aberto para a obra de Deus na sua vida. Eu te agradeço, Senhor, por Davi ser um instrumento tão usado pelo Espírito Santo para nos ajudar a ter uma vida que traga alegria para nós, mas que traga resultados eternos também. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, até o próximo encontro. Amém?